Louvado seja Deus. Mais uma vez estamos aqui para transmitir a palavra de Deus e juntamente com meus irmãos, com minhas irmãs, possamos extrair desta palavra o alimento que vai nos sustentar por esse período. Uma parte desse alimento. Eu creio que tem uma vitamina celestial para a nossa vida. E essa vitamina, ela vem de acordo com as nossas carências, com as nossas necessidades, amém? As nossas necessidades físicas e espirituais. Aleluias. Vamos compartilhar aqui uma palavra no livro de Marcos, Evangelhos quando São Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 12, que diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram. Parece assim uma situação meio drástica. Nós vemos aqui uma palavra que fala sobre uma figueira, que Jesus estava com fome, tinha necessidade de se alimentar, e viu à distância, ele viu uma figueira, e da onde ela estava, do local que ele estava até a figueira, dava para perceber que tinha bastante folhas naquela figueira. E a figueira, ela se caracteriza justamente que quando ela está com a folhagem, né, a folhagem está evidente, é sinal que tem frutos, e os frutos já estão até no ponto quase de ser retirado para se aproveitar, para se alimentar. Quem precisar ter a disponibilidade para se alimentar daquele fruto. E nós sabemos que Jesus veio, ele tinha vindo de Betânia, e quando ele saiu de lá, eu não sei a situação que ele estava, eu sei que a Bíblia diz que ele teve fome. E chegou e se deparou com aquele quadro, com aquela figueira. Eu creio que ele assim, olha, eu fico, imaginando, tentando criar um cenário. Jesus com os seus discípulos, olhando assim, olha, ali tem frutos, né? Vamos ali nos alimentar ali. Está sendo difícil, mas ali tem um alimento. Porque eu estou vendo as folhagens ali. E quando ele chegou perto, que olhou mais apuradamente aquela situação, viu que ali só tinha folhas. Os frutos não tinham. E nós sabemos que a figueira, ela se caracteriza justamente pelo fruto quando a folhagem aparece. Antes da folhagem vem o fruto. E quando a folhagem chegou é porque está com fruto. Então nós vemos que essa figueira, ela apresentava uma coisa que não era uma realidade. E nós vemos que muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes nós vemos muitas pessoas assim, que mostram uma coisa e que não é aquilo, né? Na verdade, aquela figueira, a figueira representa o povo de Deus. Sempre a Bíblia, quando se refere à figueira, ela se refere ao povo de Deus, ao povo conhecedor da palavra, ao povo que congrega, que comunga, que se reúne. Mas nesse caso aqui, nós vimos que era uma propaganda enganosa. A figueira, ela já parecia que tinha alguma coisa, mas não tinha nada. E interessante que nós vemos que aqui no texto, Jesus diz assim, aleluias, que vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Todo mundo tem o seu tempo. A Bíblia diz que há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de se alegrar, né? A Bíblia fala, aleluia, que tudo tem o seu tempo. Então, aleluia, e o texto está dizendo aqui que não era tempo de frutificar, não era tempo de figos.
Eu creio que ela estava passando à frente do tempo dela. Muitas vezes, assim nós somos. Queremos as coisas antecipadamente, ainda no nosso próprio tempo. E queremos mostrar que estamos prontos para alimentar alguém, sem ainda poder alimentar alguém. Sem ainda estar com os frutos. Aleluias. Para poder saciar a fome daquele que está necessitado. E às vezes as pessoas correm, se aproximam, desejosos de alguma coisa, porque às vezes não é no entendimento humano que as pessoas se achegam a nós. Elas se achegam a nós no entendimento espiritual, numa necessidade, numa carência espiritual. E nessa carência nós não temos o fruto ainda preparado, porque às vezes ainda não é o tempo. Mas nós queremos às vezes apresentar uma folhagem, aleluia, como se estivesse manifestando que debaixo da folhagem tinha alguma coisa que fosse alimentar aquele povo. Aleluia. Nós precisamos esperar o tempo certo, o tempo de Deus. Discernir o que Ele está fazendo. Porque senão, nós vamos fazer coisas fora do propósito e da vontade de Deus. Aleluia. Nós não podemos fingir que temos frutos. Aleluia. Muitas vezes nós vemos muitas pessoas adornadas de folhas. Aleluias. E queremos atrair as pessoas pelas folhas, com a ausência do fruto. Nós temos que ter aquilo que vem alimentar o povo. Deus nos chama, aleluia, para que no tempo certo nós possamos frutificar. Não é pecado você nós desejarmos ajudar alguém. Mas como nós vamos ajudar? De que forma nós vamos ajudar? Em que nível de preparação nós estamos para ajudar alguém, para colaborar alguém ou para, aleluias, estender as mãos para alguém? A Bíblia diz nesse capítulo, continuando no versículo 15, diz que vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso para o templo, e os ensinava dizendo: não está escrito? A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covis de ladrões. Nós vemos que esse texto é um complemento, aleluias, do item do relacionamento com a figueira. Nós vemos que aquele povo, eles não eram transformados, porque eles dependiam, eles preparavam já uma oferta para o Senhor, para poder sacrificar a Deus já pelo pecado que já estava programado nas suas mentes, nos seus corações. E por causa disso tinham os aproveitadores. Os aproveitadores, eles faziam do templo casa de comércio, vendilhões. Os vendilhões estavam lá e preparavam a mesa, preparavam as cadeiras. Aleluia. Para negociar, para barganhar com Deus os seus pecados através de uma oferta. Eu tenho pensado sobre isso porque a Bíblia diz que eles vendiam as pombas. Eles comercializavam as pombas. E nós estamos vendo que nos tempos atuais os valores espirituais estão comprometidos com os valores desse mundo.
Quando ele entrou no templo, ele deparou com os vendilhões. Aleluia, fazendo a casa do Senhor de comércio, ele começou a derrubar as mesas e as cadeiras. E nós vemos que a pomba, ela representa, né, o Espírito Santo. O Espírito Santo não se compra, não se vende. Não tem barganha. Aleluias. E o que Jesus fez foi pegar as mesas e derrubou as mesas e derrubou as cadeiras. E falou que aquele lugar, a casa dele era chamada casa de oração. As mesas, aleluias. As mesas não é para negociação dos nossos pecados. A mesa era para a comunhão dos santos. As cadeiras é para nós sentarmos e podermos, temos a oportunidade de glorificar a Deus, exaltar a Deus, aleluia, pela comunhão dos nossos irmãos. E nós vemos que depois que Jesus fez isso, que ele derrubou as cadeiras e derrubou as mesas e expulsou os vendilhões do templo, aleluia, vieram os coxos, os cegos para perto dele, e ele repreendeu aquelas enfermidades e curou a todos que a ele chegavam. Quando nós fazemos as coisas na direção de Deus, quando nós, aleluia, não expomos as nossas folhas, tentando encobrir algum fruto, começa a acontecer as coisas, os sinais começam a acontecer na nossa vida e na vida daquele que se chega a nós. É tempo de nós começarmos a olhar a nossa vida com Deus. Nós temos que cada dia mais ser mais leais com o Senhor, ser mais responsáveis com aquilo que o Senhor tem nos entregue. Aleluia. Por que às vezes não nos responsabilizamos? É como se nós recebêssemos uma herança do Pai, algo valioso, aleluia, que é a sua salvação, que é o chamado que Ele tem para conosco. E ainda assim, o que é que nós fazemos? Nós deixamos de lado, não valorizamos, não nos responsabilizamos, não somos leais com aquilo que Ele está nos entregando. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias. Nesse momento, nessa tarde, aleluias, eu quero dizer que muitas coisas têm sido ofertadas para barganhar a tua fé. A verdade só é verdade porque existe a mentira. Aleluias. O que é bom só parece bom porque nós conhecemos o que é mal. Mas muitas vezes nós comemos comida estragada, achando que a comida está boa. Aleluia. Só existe, aleluia, verdade, porque tem a mentira, senão nunca ninguém ia descobrir. Precisamos ser leais com Deus. Precisamos ser cada dia mais leais com o Senhor. Aleluia. À medida que nós nos aproximamos de Deus, cada dia mais, aleluia, nós vamos ficando mais parecidos com Ele. Existe um governo, existe o governo de Deus, que você não precisou votar. Na realidade, é Ele que te elegeu. Nós fomos eleitos por Ele para manifestar, aleluias, aquilo que Ele fez nos céus. Mas nós queremos andar como nós queremos andar. Jesus disse que, aleluia, quando Ele era moço,
te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando for velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te revelará para onde tu não queres ir. Aleluias. Então, é tempo de aproveitar o tempo atual. É tempo de vermos, aleluias, que existe uma revelação para nós. Uma revelação para que nós não sermos forçados a caminhar com as pernas dos outros ou sermos guiados pela vontade do outro, mas que nós tenhamos uma consciência, uma ciência da verdade e andar pelo caminho que Ele preparou para nós. Ele preparou um caminho para mim, Ele preparou um caminho para a igreja, Ele preparou um caminho para você. E quando nós andarmos por esse caminho, nós não vamos passar à frente dele, nós não vamos querer apresentar a Deus aquilo que nós não somos. Aleluia. E aquilo que nós somos, nós vamos apresentar no tempo de Deus, no tempo correto de Deus. Em nome de Jesus Cristo, a mão do Senhor está estendida sobre o seu povo, sobre a nossa vida. A verdade está diante de nós. Mas muitas vezes nós paramos e esquecemos que nós temos um dono, tem um governante sobre nós. Aleluia. Mas nós temos que permitir que ele venha reinar sobre a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Recebe esta palavra nesta hora. Que Deus em Cristo te abençoe.